voz de Deus tão forte ouvi, ela aponta ao norte ouvi, eu tenho muita sorte ouvi, e ela ecoa em mim. Ouvi Deus, Deus me ouvi Deus. Olá pessoal, uma vez mais nos encontramos por esses meios para falar um pouco sobre a nossa fé. Nos 2 primeiros vídeos que fiz, falava da oração como esse modo de nos aproximarmos do Senhor, e um segundo vídeo falava da imagem de Deus, como é importante para nós essa purificação da imagem de Deus. Hoje gostaria de falar sobre o ser cristão. Essa palavra aparece pela primeira vez na Bíblia, ou seja, os seguidores e seguidoras de Jesus são chamados pela primeira vez de cristãos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 26. E diz assim: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. O que significa ser cristão? O que significa ser cristão? Gostaria de responder a essa pergunta com 3 pontos. Poderiam ser muito mais, certamente encontraríamos muitos outros pontos que falariam sobre o ser cristão, o ser cristão. Me parece que o primeiro ponto tem a ver com isso: assumir pela fé que aquele homem que viveu em Nazaré, chamado Jesus, que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. Que aquele homem, Jesus de Nazaré, é o Cristo, o Filho de Deus. Um segundo ponto, isso vale em especial para nós, católicos, ser cristão tem a ver com a pertença a uma comunidade. E nós pertencemos a uma comunidade, nos ajuda a pertencer a essa comunidade a vivência dos sacramentos. O batismo nos faz cristãos. A participação na Eucaristia, a participação nos demais sacramentos. Então esse é um segundo modo de ser cristão. Assumindo pela fé que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus, e pertencendo a uma comunidade a partir da vivência dos sacramentos. E um terceiro modo, um terceiro ponto, tem a ver com assumir na sua vida o modo de Jesus. O modo como ele se relacionava com o Pai. Então, toda a amizade que Jesus tem para com o Pai, nós também somos convidados a ter, e o amor para com os irmãos. Portanto, Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, a vivência dos sacramentos, ajudados pela palavra de Deus, e essa relação mais pessoal com o Pai e com os irmãos. E o que isso deveria provocar em nós? Me parece que um primeiro ponto, um primeiro elemento que deveria provocar em nós é o modo como somos chamados a ver a realidade. Um cristão, uma cristã, precisa ver a realidade com os olhos de Deus, com o querer de Deus. Essa realidade, em primeiro lugar, é fruto do amor, da criação de Deus, mas é também marcada pelo pecado. Então isso é um primeiro modo, um primeiro elemento, o modo como somos convidados a olhar a realidade. Depois, essa realidade precisa ser lida a partir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ajuda a compreender essa realidade. Essa realidade lida a partir da palavra de Deus vai nos revelando tantas novidades. Então, o cristão que é chamado a ver de um modo distinto a realidade é chamado a ler essa realidade com os olhos da palavra de Deus. E lendo essa realidade com os olhos de Deus, um terceiro passo é assumir através do compromisso essa mesma realidade. Então, ver a realidade distintamente, ler essa realidade a partir da palavra de Deus e assumir com compromisso, com responsabilidade, essa mesma realidade. Vivenciando esses passos, me parece que isso vai nos constituindo cada vez mais como discípulos, discípulas,
como cristãos, cristãs e, por que não, como apóstolos, apóstolas, aqueles que, depois de ter ouvido o Senhor, são agora enviados. Então, para nós fica essa reflexão. Como é que eu posso ser cristão nesse tempo?